Olá, boa noite. Confira os destaques do Jornal Norte desta sexta-feira. Obras da Ponte do Futuro devem começar em dezembro, afirma governador João Azevedo. Supermercados podem ter mais incentivo fiscal para doar alimentos, ao invés de jogar fora. Petição pelo impeachment de Alexandre de Moraes se aproxima a 1 milhão de assinaturas. Acordo entre os três poderes destrava emendas parlamentares. E nós vamos acompanhar também as homenagens ao maçom no dia 20 de agosto. No estúdio, uma entrevista com o nutricionista Rodrigo Brasileiro. Nós vamos falar do que acontece hoje com as redes sociais, incluindo a parte nutricional. O Jornal O Norte está começando. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O governador João Azevedo afirmou que as obras da ponte que liga Cabedelo a Lucena, conhecida como a Ponte do Futuro, essas obras devem começar em dezembro deste ano. Em entrevista a um programa de rádio, o gestor explicou que a empresa responsável pela construção do complexo rodoviário está realizando os estudos e acertando aí os seus últimos detalhes. Antes do início das obras, a expectativa de João Azevedo é que a Ponte do Futuro seja entregue em 2026. Se tudo, claro, ocorrer dentro do planejado, disse o governador. Ao todo, serão investidos cerca de 465 milhões de reais e as obras vão começar no quilômetro 9,64 da BR-230. Um projeto de lei para incentivar supermercados a doar alimentos, ao invés de jogá-los fora, foi votado na CCJ do Senado. A proposta atende a uma demanda dos donos de supermercados que alegam que, sob as regras atuais, é financeiramente mais vantajoso descartar alimentos do que doá-los. O projeto prevê a criação da Política Nacional de Combate e perda também ao desperdício de alimentos e propõe aumentar a desoneração da base de cálculo da CSLL de 2% para 5%. E uma petição pública que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ultrapassou aí a 1 milhão de assinaturas. A proposta está publicada numa plataforma e, segundo o texto, o documento será entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para fazer aí a pontuação desse pedido ou não. Ele pode botar em pauta ou não. A petição ela foi criada após uma denúncia do jornal Folha de São Paulo, que foram divulgadas mensagens, melhor dizendo, entre os assessores do ministro do STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Moraes teria utilizado o tribunal de forma ilegal para embasar inquéritos contra apoiadores de Bolsonaro no Supremo, segundo a Folha de São Paulo. Os membros da Suprema Corte apoiaram a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Em Brasília, lideranças dos três poderes chegaram, enfim, a um consenso sobre a liberação de emendas parlamentares e o acordo aí foi selado após uma reunião extensa no STF, com a participação do presidente do Senado Federal, a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Suprema Corte, como eu disse há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso. O novo entendimento estabelece que as emendas devem seguir critérios de transparência, rastreabilidade e correção. As emendas conhecidas como emendas PIX, que são aquelas que permitem transferências diretas de recursos públicos, foram mantidas. Porém, a partir de agora, será exigida a identificação clara do destino e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União.
emendas individuais e de bancada também serão submetidas a novas regras para garantir um maior controle e também eficiência na aplicação desses recursos. E a gente hoje parabeniza Cajazeiras pelos seus 161 anos. Foi comemorado ontem. Parabéns a todos de Cajazeiras. E agora também a gente vai acompanhar as homenagens ao Dia do Maçom, comemorado no dia 20 de agosto. Vejam só. Olá, Aldo Schuller. Pois é, nós estamos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, nesse dia de comemoração ao Dia do Maçom, 20 de agosto, um dia muito especial para a maçonaria brasileira. E, pois é, hoje nós conversamos aqui com grão-mestres, com mestres, com maçons, que falaram sobre a importância desse dia na história, falaram sobre a importância desse dia para eles próprios e de todos os valores que são refletidos na maçonaria, né, a partir desse dia de comemoração. Aqui comigo eu tenho o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Dinho. Presidente, qual a importância desse momento de comemorar o Dia de Maçom aqui na Câmara Municipal de João Pessoa? Importante a gente, no dia de hoje, no Dia do Maçom, trazer essa singela homenagem na Casa de Napoleão Laureano para esses irmãos, amigos, homens de bem que fazem o dia a dia a maçonaria. Existe, inclusive, muito preconceito da maçonaria sobre religião, mas não sabe o trabalho social que a maçonaria tem no dia a dia. Maçonaria é milenar, é uma das instituições mais antigas do mundo. Então, é bastante importante a gente trazer no Dia do Maçom aqui essas informações, essas falas dos mestres, dos grão-mestres, dos graduados e da população em geral, para que a gente comemore todo o dia 20 de agosto, esse dia tão especial, e principalmente hoje na Casa de Napoleão Laureano, com essa homenagem, muito feliz no dia de hoje. A maçonaria vem acompanhando o desenvolvimento da sociedade de forma geral, muito bem parecido com o trabalho que é feito aqui na Câmara Municipal, não é verdade? Participando, inclusive, nós temos alguns vereadores maçons aqui na casa. O senhor, inclusive? Inclusive também o prefeito Cícero Lucena, que passou aqui também na sessão hoje, também maçom. Enfim, a maçonaria está presente na sociedade paraibana, brasileira e do mundo, e esse dia não poderia deixar de passar em branco, e essa homenagem no dia de hoje a gente fica muito feliz. Presidente, muito obrigado e parabéns pelo Dia do Maçom. Eu que agradeço ao Sistema Norte de estar prestigiando aqui esse evento, inclusive acompanhando toda a sessão ao vivo, é um prestígio muito grande. E aqui comigo eu tenho o Almir Oliveira, ele que é grão-mestre, né, mas vai falar um pouquinho mais para a gente, tanto sobre onde ele é grão-mestre e sobre a importância do Dia do Maçom. Meu querido Grão-Mestre da Paraíba faz parte da maçonaria regular brasileira e se juntou às obediências regulares para comemorar o Dia do Maçom, uma efeméride que nós usamos para nos reunir fraternalmente e traçar ideias, dividir conhecimento para alcançar o fim único de todo maçom que é servir à humanidade. Muito bacana. E a importância desse dia de uma maneira geral para o Brasil? Qual seria essa importância? Seria no Brasil o dia que todos os maçons estão conscientes de que a união, a fraternidade, a legalidade tem que prevalecer. Por isso que nós nos reunimos também no dia 20 de agosto, que tem uma origem controversa para nós maçons, mas que é de suma importância para a reunião fraternal de todos os seus membros. Então, Mestre Almir, nós agradecemos aqui por esse momento. Muito obrigado e parabéns pelo Dia do Maçom. Muito obrigado, abraço a todos. E aqui comigo nós temos o mestre, né, o Leônidas Lima Bezerra, ele que é maçom da loja
né, maçônica da Paraíba, da Grande Loja Maçônica da Paraíba. Tudo bem? Tudo bem. Qual a importância desse dia tão especial na história da maçonaria aqui no Brasil? Pois é, a maçonaria se regozija com a Câmara Municipal de João Pessoa quando reserva uma sessão especial para homenagear o maçom. Isso só engrandece a nossa ordem e nos enche de satisfação por essa homenagem. O dia 20 de agosto é um dia realmente muito especial para toda a maçonaria no Brasil, não é? Sim, isso é um dia que a maçonaria mundial, por que não dizer, a maçonaria nacional e a maçonaria paraibana sempre comemoramos essa data com muita satisfação, com muito regozijo. E ainda continuando aqui nessas comemorações do Dia do Maçom, o dia 20 de agosto, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, agora eu tenho a honra de estar com o grão-mestre Silvino Cossino, ele que é grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, na Paraíba. Grão-mestre, qual a importância desse dia para a história da maçonaria? É um dia muito importante, onde todos os maçons no Brasil são homenageados. A maçonaria, ela é uma instituição que ela vem de muito tempo, onde a principal função é ajudar, é servir, é estar junto a cada comunidade onde tem uma loja maçônica, é servir. Então, hoje, um dia do maçom, nós estamos muito felizes em comemorar uma data tão importante para toda a sociedade brasileira. Nós agradecemos sua participação aqui, parabéns pelo seu dia. Obrigado pela atenção. E agora aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, nós estamos com o Tito, ele que tem uma vasta experiência dentro da maçonaria e que vai falar para a gente um pouco sobre a importância desse dia, desse 20 de agosto, para quem é maçom. Tito. Boa tarde, Jonathan. Bora, para nós que fazemos a maçonaria desde 1978, né? Faz pouco tempo. Pouquinho. Uma data como essa, eu acho que para nós, maçons, é muito importante a gente rever e lembrar o dia da descoberta do Brasil, né? E o dia que os maçons comemoram com muita alegria, um dia tão justo e perfeito. Quais são os principais valores da maçonaria que hoje, nesse dia, podem ser refletidos? Fazer o bem à comunidade, trabalhar em prol dos mais necessitados, não perseguir ninguém, né? Fazer tudo que seja necessário para que a gente tenha paz, harmonia e faça o trabalho justo e perfeito. Olá, e ainda nesse dia de comemorações, em razão ao Dia do Maçom, o dia 20 de agosto, tenho aqui o Sidney Toledo, ele que também é presidente da Associação Comercial em Campina Grande, não é isso? E que está aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, nessa grande comemoração ao dia 20 de agosto. Sidney, para você, qual a importância do dia 20 de agosto? Você que é maçom também, fala para a gente, por favor. Olha, todos os maçons têm esse dia 20 de agosto como um simbolismo do seu dia, mas também é um simbolismo histórico que mostra que em atas a gente encontra que esse dia era o dia em que a maçonaria se reuniu e decidiu que o Brasil seria independente. Então, além de ser um dia representativo e simbólico dos maçons, também é um dia de independência. O que é ser maçom para você na atualidade? Bom, ser maçom é estar disposto a ajudar a comunidade e praticar boas ações com todos. Muito bom, muito obrigado por sua participação e parabéns, né, pelo seu dia, o dia do maçom, Sidney. Muito obrigado, eu que agradeço, João, estou à disposição. E ainda nessa comemoração em alusão ao Dia do Maçom, o dia 20 de agosto, tenho aqui, né, uma outra referência, não é, que vai falar para a gente sobre a importância do Dia do Maçom. Né? Tudo bem, Mendonça? Como você está? Muito bem, graças a Deus. É um prazer estar falando com vocês aqui nessa televisão que é tão prestigiada e que a gente tem até uma história antiga com ela. Com o Sistema Norte. O Sistema Norte, né? Que na época que eu era da Assembleia Legislativa, a gente tinha uma convivência muito boa com o Sistema Norte. Ah, que bacana. E nesse dia 20 de agosto, você que é maçom, qual é a importância desse dia para quem é maçom, para a sociedade de forma geral? Na verdade, a maçonaria, por ser
uma entidade mundial. Em alguns países, na maioria dos países, ela tem seu dia principal. Aqui no Brasil, o dia do maçom é o dia 20 de agosto, que foi instituído às vésperas da independência do Brasil, né? A independência do Brasil, que todos nós aprendemos, que é no dia 7 de setembro. Historicamente, no dia 7 de setembro. Mas para esse dia 7 de setembro chegar a ele, houveram muitas coisas, e uma delas foi a participação da maçonaria, que não só nesse evento de 7 de setembro da independência, mas depois da proclamação da República e na libertação dos escravos, nós sempre tivemos participação. E o dia 20 de agosto é um dia que era as vésperas praticamente do Grito do Ipiranga, que foi 7 de setembro, e foi marcado pela participação da maçonaria nos bastidores, né? Então nós preparamos o país para ele ficar independente. Que bacana. E na sua visão, quais são os principais valores que um maçom nessa vida social, atualmente, ele leva consigo e que nesse dia é comemorado, é relembrado, é exaltado? Na verdade, a maçonaria existe nela, o número 3 é um negócio muito importante na maçonaria. E nós temos 3 pilares, né? Os 3 pilares, a gente pode representar que o primeiro pilar é em defesa da família, o segundo pilar é em defesa da labuta, do seu trabalho, do trabalho de todos, e o terceiro pilar é a ordem maçônica, é a sua igreja, o seu clube de serviço, é tudo que você faz para lhe dar prazer e você, até certo ponto, devolver a sua felicidade e dividir com as pessoas. Então, esse dia, a maçonaria tem essa coisa aqui, e nós, maçons, queremos que nesse dia isso fique muito mais arraigado, muito mais fortalecido. Muito obrigado por sua participação e parabéns pelo seu dia, esse dia 20 de agosto, dia do maçom. Eu queria, na oportunidade aqui, registrar que hoje eu recebi também, hoje pela manhã, a Câmara Municipal de Campina Grande me presenteou, por unanimidade, o título de cidadão campinense. Então, aos filhos de Campina Grande que moram e assistem a TV O Norte, fiquem sabendo que eu sou mais um conterrâneo de Campina Grande, com muito prazer e muita honra. Parabéns por isso também e até a próxima. Tá, muito obrigado. E ainda continuando aqui nesse dia de comemoração na Câmara Municipal de João Pessoa, em alusão ao Dia do Maçom, esse dia 20 de agosto, temos aqui o Cromácio, ele que também é maçom e que vai falar um pouco sobre a importância desse dia para quem é maçom. Cromácio, seja muito bem-vindo à TV O Norte. Obrigado aí pela oportunidade de falar aí aos telespectadores da TV O Norte. Hoje é uma data muito importante para mim, porque hoje eu tenho um irmão de sangue que ele tinha síndrome de Down, e a data de aniversário dele era 20 de agosto. Ele já veio a óbito, mas faleceu com 61 anos. É uma data extremamente importante para mim, porque me remete ao meu irmãozinho, que eu tanto carinho e tanto amor tinha por ele, com toda a síndrome de Down que ele tinha, e é esse dia especial dedicado à maçonaria, que tem um papel tão relevante na história do Brasil e na sociedade atual. Ser maçom é uma busca constante da luz do conhecimento para poder transformar a sociedade, uma sociedade mais justa, mais fraterna, enfim, uma sociedade de fato melhor. Independente de credo religioso, independente de cor, independente de questão social, independente de qualquer coisa, a maçonaria tem um papel extremamente relevante. A sociedade deveria, de fato, entender o verdadeiro papel da maçonaria. A maçonaria, quando eles dizem que a maçonaria é secreta, não, a maçonaria é discreta. E ela, de fato, exerce aquilo que diz, que a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz. E nós, de fato, quando podemos contribuir para uma sociedade melhor, quem de fato fica bem e fica feliz e com o coração aliviado somos nós, os maçons dessa linda e maravilhosa João Pessoa. Muito obrigado, Cromácio, por sua participação e parabéns pelo Dia do Maçom. Eu que agradeço, muito obrigado, um forte abraço e a minha gratidão a João Pessoa pela recepção que eu tive aqui em João Pessoa, dos irmãos maçons e de toda a comunidade pessoense.
Uma boa noite a todos. Pois é, essa foi a nossa cobertura especial aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, em que nós acompanhamos essa sessão especial em alusão ao Dia do Maçom, o dia 20 de agosto. Conversamos aqui com maçons, com grão-mestres, com grandes representantes dessa ordem fraterna chamada maçonaria no Dia do Maçom. Foi muito bom estar aqui. Voltamos com você, Aldo Schuller. Tá ok, Jonathan. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Jonathan Vieira que trouxe para a gente as homenagens ao Dia do Maçom, que foi comemorado no dia 20 de agosto. Muito bem. Após os comerciais, você vai acompanhar com a gente uma entrevista com o nutricionista Rodrigo Brasileiro. É porque existe uma certa preocupação no que é dito nas redes sociais com relação à prática alimentar. Eu acho que a gente deve ficar bastante atento. Não perca essa entrevista. Daqui a pouco, logo após os comerciais. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link onorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Muito bem, estamos de volta e nesse bloco nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Brasileiro, que é nutricionista. E tem um assunto que tem me chamado muita atenção nas redes sociais, que é uma quantidade imensa de, eu diria, entre parênteses, dicas de saúde envolvendo alimentação. Quando você fala de alimentação, naturalmente é uma coisa muito importante, porque a alimentação é a base da nossa vida. A partir do momento que a gente se alimenta bem, nós temos uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor. A partir do momento que você se alimenta muito mal, a qualidade de vida torna-se também deficiente. Eu vou conversar com o Dr. Rodrigo, porque quando a gente... Dr. Rodrigo, muito boa noite, prazer enorme tê-lo aqui do Jornal Norte, seja muito bem-vindo. E eu queria conversar com o senhor o seguinte: quando as pessoas postam na rede social receitas
seja ela de legumes, de verdura, seja ela até já vi também de vinagre, de azeite, de vários tipos do segmento alimentar, da cadeia alimentar. Chama muita atenção porque eu vou direto para os comentários. E nesses comentários, muitas vezes, é assim, isso é mentira, isso não produz isso outro tipo de alimento, esse eleva a pressão arterial, e o outro diz, isso daí acaba causando uma queda na imunidade e tal. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que pode ser feita uma análise em cima de um assunto tão complicado e, eu diria mais, tão delicado quanto esse. Muito boa noite mais uma vez. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E estar aqui com vocês é muito bom para passar informação ao público de casa, principalmente quando se fala de hábitos alimentares, né? A gente pensa na questão social, né? Que nem todo mundo tem acesso à alimentação adequada como deveria. E aí vão procurar soluções na internet, nas redes sociais. Porque está tudo tão fácil, né? Abre o celular e já está lá. Pois bem, esse é um grande problema, é um grande vilão que pode estar causando até risco à sua saúde, né? E podendo causar danos irreversíveis. E num contexto geral, quando se fala de alimentos, tudo bem, aprendemos na nossa infância com os pais, com os ensinamentos, e muito bem eles se preocupam com o nosso bem-estar e com a evolução, né? Exato. E aqueles ensinamentos, eles vêm para a vida. Nem sempre tudo é correto, porque nem todos têm um conhecimento, né, científico de como preparar bem um feijão, por exemplo, que ele deve ter 3 ou 4 fervuras e desprezar aquela água. O senhor sabia disso? Não, eu sabia só que tinha que colocar de molho de um dia para o outro. Olha aí. Pronto, o molho, ele também faz o mesmo efeito, okay. Né? É bem interessante. Mas na correria, no dia a dia, você muita chega gente em casa... não faz. Não faz, só cozinha. Chega e joga direto na panela, né? É verdade. E aí nós temos presente no feijão um fitato, que é uma fibra que nosso organismo não digere. E principalmente as crianças e os bebês. E ficam lá cheios de gases, né? Incomodando, sentindo dores. E as mães vão eliminando esse alimento, achando que o alimento faz mal, mas foi somente uma técnica que não utilizou, né? Mas quando se fala nessas perguntas, nesses questionamentos que as pessoas colocam lá, isso faz mal, isso não deve, o que o senhor acabou de nos relatar é que estão passando dicas de saúde, né? Exatamente. Isso. E o ideal é que procure um profissional adequado para poder atender às suas necessidades. E muitas das vezes as pessoas não procuram um profissional porque tiveram alguma decepção. Algum outro, às vezes, se passou por profissional sem ser, que nas academias está assim, cheio, né, de nutricionistas, sem ser nutricionista. Sem ser nutricionista, né? E acham que... porque pegou a ideia de um, pegou a ideia de outro e por aí vai, né? E é individualizado. Cada um ser é individual, né? Não faz muito tempo que eu passei numa loja de construção do meu bairro e encontrei um amigo de vista, né, da comunidade, e eu vi que ele estava bem desenvolvido, ganhando massa muscular, e eu sou nutricionista, a gente às vezes até fica curioso, né, com quem ele está passando, né? Sim, sim. E aí eu fiz a segunda pergunta, e aí, parabéns, está treinando, está malhando, já tem nutricionista? Ele, preciso de nutricionista? Não, o nutricionista sou eu. Pronto. E aí foi uma condição que eu disse, não, tudo bem, mas se você precisar de mim, eu posso te ajudar, né? Mas você está se alimentando bem, deve estar indo bem. Acredito que passou uma semana, essa pessoa passou a ser meu paciente. E com uma crise, vocês não vão acreditar, dores terríveis, articulares. Ele estava com ácido úrico elevado. E isso, alto consumo de carne vermelha. E quem tem predisposição genética a essa patologia, né, vai ganhar massa muscular, que realmente a carne ela tem grande quantidade de proteína. Aí quando falo em proteína para quem está malhando, para quem está exercitando, para quem está pegando peso nas academias, a proteína é o principal. Só que depende, né? Não é bem... Na verdade, o quantitativo vai fazendo diferença, né? Muitas das vezes estão jogando dinheiro fora porque está comendo em excesso, né? E quando tem uma estratégia nutricional para ter
massa muscular, né, um grande volume, hoje você como nutricionista você não precisa consumir tanta proteína, porque existem alimentos e suplementos alimentares que eles vão estimular, né, o nosso organismo ele produz, por exemplo, uma substância chamada carnosina, que ela é um determinante de quantidade de massa muscular seu corpo deve ter. Ou seja, ele liga a chave e diz assim, produz mais músculo. Então, se você consome um alimento que produz carnosina, né, um exemplo, uma substância conhecida como GABA, mas aí é individualizada. Inclusive, o GABA é utilizado para o Alzheimer, né, que é um neurotransmissor, mas ele tem outros efeitos que vão ser muito interessantes na cascata hormonal, fazendo com que o seu corpo produza mais massa muscular e melhora sua imunidade, mas adequadamente. E o consumo da proteína é interessante, que seria como se fosse um tijolinho, né? Quando vai fazer uma estrutura de um músculo, então você precisa daquele substrato. Mas não precisa comer em grandes quantidades, porque seu corpo vai aproveitar de forma melhorada. Aí mas voltando então às redes sociais, as redes sociais têm pessoas que entendem, realmente tem. Sim. Quando você tem muitas vezes que você recebe, abre um Instagram, por exemplo, e tem lá um profissional dando dicas de como melhorar a sua saúde. E a gente vê que são pessoas sérias. Mas também tem aquela pessoa que é um achista. Aí eu acho que é, vou para a rede social, olha, coma isso que faz bem. Como é que o senhor analisa? O senhor é a favor ou contra essa exposição na rede social de orientação alimentar? Qualquer informação, né, veículo de informação, hoje sabemos da liberdade de expressão. Sim. Tudo bem. Mas essa pessoa deveria ter uma lei, eu acredito, que se está prejudicando e é constatado, eu acredito que um órgão que deveria fiscalizar isso seria um órgão de saúde pública, por exemplo, daquela localidade, ou quantas pessoas são prejudicadas com isso, né? E um grande exemplo é quando se fala de estética. Nós tivemos um período que diversas doenças surgiram com as modelos, né? Que elas teriam que ter um perfil específico e sem nenhum acompanhamento do profissional adequado para fazer essas restrições alimentares que não viesse causar dano à saúde. E aí muitas delas se alimentavam, vomitavam, né? Forçavam o vômito, que é conhecida como a bulimia, né? A anorexia também, ela vem logo em seguida, porque essa pessoa já não consegue mais comer e ela consegue ficar mais doente cada vez. E vem várias outras doenças psicossomáticas, né? E o psicológico ele está envolvido nisso. Então a pessoa está com um corpo legal, mas ela não se enxerga como deveria. E isso pode estar acontecendo devido a uma informação errada por um veículo de informação. Entendo. Pela rede social. Pela rede social. E as telas hoje estão muito acessíveis, né? Então, sim, bastante. Se a adolescente ela começa ou o adolescente a ver ali, e como também tem a vigorexia, que seria a questão estética, a pessoa começa a malhar, ganha massa muscular legal, mas ele não se vê daquele jeito, ele continua comendo muito e fazendo muito exercício e fica algo muito estranho. Isso também é outra patologia, né, conhecida como vigorexia. E isso também é passado nas mídias sociais. Então você vê ali fisiculturismo, por exemplo, que é um atleta, uma categoria, mas que ainda não se tem, quem é atleta não tem condições de ter uma assessoria médica, de nutricionista, um personal, e eles vão fazendo por conta própria e por veículos de informação que não é adequado, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, doutor Rodrigo, é com relação a chá. Por diversas vezes que você abre o Instagram, por exemplo, até o Facebook, voltando ao Facebook, você vê orientação de pessoas com relação a chá. Muita gente diz, mas chá é tranquilo, chá não faz mal. Olha que interessante. Mas eu acho que não é bem assim, né? Eu concordo com o senhor. Eu também sou especialista em plantas medicinais e fitoterapia. Então eu tive uma longa carga horária de estudo, né, por um período aí de 2 anos e meio. E olha que interessante, é como se eu tivesse feito um curso de farmácia. E a gente começa a entender como é que funciona os fitoquímicos, né, o presente nas plantas e nos alimentos também. E esses chás, eles podem tanto causar benefícios, como também causar problemas de saúde ou até a morte.
porque pode ter uma intoxicação por um excesso da substância. E existe, sim, prescrições seguras de quantidades que você consegue entender quantas substâncias tem daquele chá, se você fizer da forma correta. Mas tem pessoas que deixam as folhas ferver por mais tempo, ela vai soltar mais substância. Pode deixar aquelas folhas imersas no chá e tomar no outro dia, vai estar mais concentrado, então não é o chá tão adequado, porque vai estar sempre... Há um tempo também Sim, porque quando o fitoquímico... De repouso da planta na água... ela vai soltar mais substâncias, né? Ok. Então, um exemplo muito clássico, para grávidas, não dê nada de chá, né? Porque pode estar correndo um risco. Inclusive, a única recomendação que se vê, mas ainda não é 100% seguro, é o enjoo da grávida, por exemplo, é o gengibre. Mas gengibre também não aumenta a pressão? Muita gente diz isso, que o gengibre é uma planta que você... É planta? A gente pode chamar de... É um tubérculo. É um tubérculo, pronto. Que você deve ter cautela exatamente pelo fato dele ser termogênico, aumento de pressão. Aumento da pressão arterial. E aí é complicado. E aí, se for um pedacinho para ela tirar o enjoo, tranquilo, mas o problema é que essa informação não chega como deveria, né? A informação chega... Gengibre? Gengibre. Aí você vai e bota um pedaço desse tamanho assim. Então é melhor não ofertar e nem falar, porque a informação ela vai sendo passada de forma errada, sem acompanhamento, e pode trazer diversos problemas, né? O senhor diria para o nosso telespectador, isso, por exemplo, um tipo de folha, esse tipo de folha você não deve consumir. Eu vou dar um exemplo bem clássico, né, para a gente organizar. Olha que interessante, eu estive atendendo na Paraíba inteira, né, durante esses 12 anos de profissão, e teve um período que eu atendi na minha cidade natal, que hoje está completando 161 anos, Cajazeiras, né? Olha. E olha que foi uma experiência não muito boa, mas eu trouxe como experiência para a vida. E atendi umas ex-gestantes, né, que todas elas perderam seus bebês. E quando eu fazia o relatório, na entrevista, na anamnese, todos relatavam que estavam consumindo suco de laranja com folhas de couve. De couve. E couve é uma maravilha. E a laranja também. A laranja também. Mas quando se fala período gestacional, então a alimentação ela é muito inclusiva e exclusiva também. A gente tem que excluir em certos momentos, né? E, logicamente, que a informação pela localidade e o público, especificamente falando, eles não tinham condições de ter uma suplementação, por exemplo, de ácido fólico. Então, por conter no próprio couve, né, uma grande quantidade, associada com suco de laranja, mas esquecer que esses dois alimentos contêm uma grande quantidade de vitamina A e que no primeiro trimestre a mulher não pode ter esse nutriente, porque é teratogênico, ou seja, malformação do feto e mata o feto. Então esqueça, couve com laranja. No primeiro trimestre, né? trimestre Alimentos ricos em vitamina A. De gestação. O ideal é que procure um profissional para lhe acompanhar, um profissional da nutrição, né? Nós sabemos que existem diversas ramificações e pelo acesso, muitas das vezes a paciente só passa no médico e o médico às vezes ele vai dizer ali, olha, é bom porque tem ácido fólico, mas a mãe, ela não tem um conhecimento que ela se tomar demais, em excesso, ela vai matar o feto dela. Doutor Rodrigo, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, qual a orientação que o senhor dá à população, a quem está nos assistindo, com relação aos cuidados com indicações de alimentos e até chás, como falamos aqui agora, nas redes sociais? Então, hoje nós sabemos que o sistema de saúde pública, né, o SUS, ele tem alguns locais de atendimento, mas se a fila de espera está muito grande, procure um profissional, né, principalmente um nutricionista, que ele vai poder passar todas as informações de forma correta e todas as faixas etárias, né, da nossa vida precisa, né, de orientação e recomendações específicas, porque
além de ter uma individualidade biológica, ao decorrer da vida também você vai ter sua condição de saúde, né, por diversos fatores ou doenças específicas, e a alimentação ela é diferenciada. Então, procure um profissional da nutrição que vai poder te ajudar a ter uma qualidade de vida, uma longevidade saudável bem melhorada. E tenha cuidado, então, com as redes sociais. Sim, as redes sociais, ela tem que ter cautela. Se você gosta de um profissional, você procure realmente saber se ele é um nutricionista, se ele é um médico com a área específica, né, para poder te orientar. E, se possível, deixe lá as perguntas, porque o profissional ele está lá à disposição para te responder. E quem quiser me procurar, pode procurar no meu Instagram. Eu queria o seu contato. Isso o arroba é dr.rodrigobrasileiro e meu WhatsApp é 83999-171213. Mas repete porque foi longo. Repete o número do WhatsApp. O WhatsApp é 83... 83... 999... 17 12 13. 12 13, é fácil. É fácil. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso e até uma próxima vez, quando breve. lhe incomodar novamente, lhe Que convidando é isso, para rapaz, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês no assunto... Norte, né? Obrigado, obrigado. Tem sempre que lembrar o seguinte, a vida é a nossa, então precisamos ter cuidado com aquilo que nos pertence. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Uma excelente sexta-feira para você, final de sexta para você, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Forte abraço.